Eu vou compartilhar, então, aqui para que a gente possa... Deixa eu só abrir aqui a página direitinho, para a gente poder compartilhar. Essa aula é uma aula bacana, é uma aula que vai dar para a gente participar bastante. Ela tem pouca coisa escrita e muita coisa para a gente poder conversar, muita coisa para a gente poder tentar entender com relação à doutrina espírita. Quem que poderia ler a reflexão para a gente, por favor? Eu posso ler. Beleza, vamos lá. Os fundamentos e sua clareza. As religiões e as escolas filosóficas mostram claramente seus fundamentos e princípios. Os indivíduos, ao aceitarem uma nova religião, normalmente não têm muito claro tudo aquilo que rege a sua crença. É fundamental no homem buscar entender aquilo que crê. Com este procedimento, se manteria mais crítico e menos manipulável por aqueles que têm o conhecimento mais profundo desses fundamentos. Isso é muito interessante, porque se você chegar, por exemplo, para muitos de nós, quando você pergunta para determinados membros o que pensa a sua religião sobre tal coisa. Então, muitas vezes, nós não sabemos os fundamentos da nossa religião. Nós seguimos aquela religião. Eu participava do catolicismo e eu nunca tinha pensado essa questão da doutrina da graça. Uhum. Nunca pensei que era dessa maneira. E né? É. Mas é porque essas coisas não são muito bem explicadas. Elas estão muito nas entrelinhas, né? Daquilo que se fala dentro da religião, mas elas não são faladas abertamente, né? Então, muitas vezes eu acabo estando num determinado lugar e eu nem penso, às vezes, de acordo com aquilo. Eu não pensava de acordo com aquilo. Mas eu fui ali e agora... E aí você pergunta, o que acontece depois que morre? Ah, não sei. O que acontece com tal coisa? Também não sei. Entendeu? Então, quando eu estudo esses fundamentos, eu começo a ser alguém menos manipulável, eu começo a ser alguém mais consciente daquilo que tem sentido. Ontem eu estava conversando com o Mauro e a gente estava até comentando. Se eu souber os fundamentos da doutrina espírita e você me perguntar determinadas coisas, eu não preciso nem ler o livro dos Espíritos, eu não preciso nem buscar nas obras. O bom senso já vai me dizer, olha, isso que você está dizendo tem a ver com isso. Entendeu? Por quê? Porque se eu sei os fundamentos da doutrina, fica mais fácil de eu entender determinadas coisas. E isso vale para todas as religiões. Né? Então, é importante a gente ter realmente essa clareza de pensamentos. Vamos lá. Introdução. Quem que pode ler? Vou começar pela Maria, que está à minha esquerda aqui. Pode ser, Maria? Opa. Pode. O objetivo deste capítulo é explicitar e analisar os fundamentos e os pilares em que se assenta a doutrina espírita, a qual denominamos o cristianismo redivivo. As bases do espiritismo são as mesmas que Jesus expôs em sua doutrina, que fora posteriormente desvirtuada. Ele vem tornar as palavras do Cristo mais abrangentes, por mostrar claramente o mundo espiritual, tudo aquilo que o mestre desejava falar, mas os homens da época não estavam em condições de suportar. As religiões, escolas filosóficas e doutrinas estão assentadas em princípios e fundamentos. E esses surgiram de um homem, de um grupo de homens, ou são consideradas revelações divinas, feitas através de mensageiros. Assim, o budismo surgiu de Buda, o cristianismo de Cristo, o islamismo de Maomé, o confucionismo de Confúcio, o catolicismo dos concílios, os mormons de Joseph Smith, e assim por diante. A doutrina espírita ou espiritismo surgiu da revelação dos espíritos superiores, sendo
portanto, uma doutrina revelada. Entidades superiores, mensageiros celestes, trouxeram informações que os seguidores aceitam como sendo verdades. No caso da doutrina espírita, a admissão das revelações não se faz dogmaticamente, mas com auxílio da lógica, da razão e da observação. Essas revelações se encontram em um livro dos espíritos, que são respostas dos espíritos superiores às questões formuladas por Allan Kardec. Os fundamentos que ora estudamos são a síntese das 1019 perguntas feitas por Kardec. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui para a gente que Jesus, lá no início, ele mostra claramente o mundo espiritual e que nós não estávamos preparados. Quem que pode me dar uma frase de Jesus onde ele fala para a gente do mundo espiritual? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Aí, outra. Né? Você vê, então, ele já está dizendo para a gente que existem outras moradas, que o reino dele não é desse mundo. Se não é desse mundo, é de outro mundo. Né? Então, ele está dizendo isso para a gente. E a gente, muitas vezes, lá naquela época, ainda não tinha condições de entender essas coisas. Né? E aí, ele vai seguir o texto aqui e vai dizer para mim, olha, o Espiritismo, e isso é importante a gente frisar, ele é uma doutrina que foi revelada por espíritos superiores. Então, como que chama a nossa religião? Ela se chama Espiritismo. Ela não se chama kardecismo. Tá? Ela não foi revelada por Allan Kardec. Mas sabe quem fala isso? Quem fala isso é quem é da Umbanda. Porque quem é da Umbanda gosta de dizer que é espírita da Umbanda e falar, não, eu não sou kardecista, eu sou da Umbanda. Ou quem quer fazer a diferenciação, eu não sou da Umbanda, eu sou kardecista. Mesa branca. Eu vejo que são pessoas que querem fazer a diferenciação. Tá? E são termos que... Pode falar, Pedro, pode falar. Naquela própria situação em que Jesus explica, né? Está falando sobre reencarnação com Nicodemos, ele vai falar, né? Se vos falo das coisas terrestres e não entendem, né? Imagina se eu falar das celestiais. E voltando nesse tema que você colocou, você vê que como hoje ainda isso é muito complexo quando você fala das coisas espirituais, né? Eu vou a um cardiologista chamado Dr. Alexandre Redondo, não sei se alguém conhece. Ele é um cardiologista espírita. Ele tem um consultório, como todo mundo, e atende a todos. E aí, pelo jeitão dele falar, sabe aquela conversa, e eu falei, cara, eu acho que esse cara é espírita. E faz muito tempo que eu vou no consultório dele. E aí, uma vez por ano, vai lá, faz os exames lá. E aí, um dia a gente começou a falar mais... ele começou a dar alguns sinais e dentro daquilo que a gente chama de espiritez. Então, se ele está falando para um cara que não é espírita, o cara não vai entender exatamente o que ele está dizendo. Mas como você é espírita, você fala, poxa, eu estou vendo que esse cara aqui, ele tem uma pegada diferente. Aí um dia eu perguntei, minha esposa que perguntou, eu não tenho, cara, eu sou meio tímido. E aí minha esposa perguntou, qual que é a sua religião? Né? Ele falou, eu sou espírita. Daí ela falou, pô, eu também sou. Aí pronto, aí virou uma melhor amiga. E ele trabalha, inclusive, num centro lá no Jardim Morumbi. Então, hoje, por exemplo, eu quando passo pelas consultas com ele lá, a nossa conversa, assim, só falta fazer uma preparação quando vai começar a consulta, né? Só falta falar, vamos pensar em Jesus, assim, e a gente conversa de uma maneira muito legal, porque ele fala, cara, é muito aquilo que você acredita, é muito aquilo que você imagina, é muito aquilo que você pensa. Eu acho que a Gisele ia se dar super bem com ele, né? Porque
o lado da homeopatia também está muito ligado, eu imagino, à mente, né, Gisele? Eu acho que tem muita ligação, porque se eu tomo um remédio, eu acredito que... Eu não estou dizendo que a homeopatia seja placebo, longe disso. Muito pelo contrário, eu acredito muito na homeopatia. Mas eu imagino que se eu acredito naquilo que eu estou tomando, isso vai ter um efeito bacana em mim. Se eu tomo um remédio, e talvez muita gente não se dê bem com a homeopatia, porque pelo próprio ceticismo. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Porque eu sou tão cético que eu acho que aquilo ali não vai fazer efeito. E não faz mesmo. Então, assim, esse médico, então, a gente conseguiu chegar num nível tão legal assim, de conversa, e por quê? Porque ele pratica, e eu tenho certeza que a Gisele também faz isso, uma medicina holística, né? Que você está tratando de corpo, espírito, né? Não é isso que acontece? E aí as coisas são integradas, né? Deve até ter um nome, não sei se é medicina integrativa, alguma coisa assim, mas isso eu acho que faz uma diferença danada. Então, por que isso? Porque eu sei do mundo espiritual. Eu sei que as coisas não são só esse corpo físico. Então, quando você tem essa noção do todo, eu tenho a impressão que isso acaba facilitando um pouco a vida, né? Mas eu mexi muito com você, Gisele. O que você tem aí a dizer para a gente? Nada a acrescentar, meritíssimo. Então, vamos lá. Eu pensei que você ia fazer um discurso aqui agora. Não, eu queria perguntar para a Gisele. Gisele, você aceita plano de saúde? Eu faço um tratamento com homeopata. Do plano, né? Eu atendo sim, Marina. Depois a gente conversa, então. Eu tenho os pacientes, quando começam a falar, eu já falo, você é espírita. Já fica jogo aberto. Então. Os pacientes falam muito, os pacientes comentam, né? No consultório, as pessoas falam, e a gente já joga aberto mesmo. É bom, é muito bom. É muito bom quando a pessoa fala exatamente o que pensa e tal, é muito mais fácil. Legal. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo bacana para você. Então, por exemplo, eu acho que determinado medicamento natural, determinado chá, ele ajuda em determinado enfermidade. Se eu falo isso para um médico que ele só pensa no lado físico, ele vai dizer para mim muitas vezes, isso não tem comprovação científica, é besteira, toma o meu remédio. E aí eu sempre lembro daquilo que você falou um dia, Gisele, dos laboratórios, da maneira como os laboratórios patrocinam e tudo mais. Se você vai em um cara que tem essa medicina e vê o todo, você sabe o que o meu médico me falou quando eu falei em alguns remédios naturais? Ele é um médico alopata, ele não tem, né? Ele falou, cara, se você acredita que isso seja bom, pode tomar, entendeu? Mas pode olha, tomar, sobre chá, eu estou te dizendo o seguinte, chá é remédio. Uma menina foi para o hospital com insuficiência hepática, o fígado parou de funcionar e reviraram ela do avesso. Sabe o que era chá de hibisco? Quer dizer, então, não tem essa de chá, não tem essa. Toda substância... Mas esse chá, o chá de hibisco fez mal para ela, é isso? Mas é que ela tomava chá de hibisco como se fosse água, porque ela queria fazer uma dieta, então ela tomava mais de 2 litros de chá de hibisco por dia. E ela tinha alguma deficiência enzimática, algo individual dela, que com o chá de hibisco, e ela quase foi para o transplante. E eu adoro esse chazinho. Não, mas é nessa situação. Então, exagero, né? Quer dizer, qualquer substância que entra no nosso organismo tem o poder de alterar o nosso organismo. Qualquer substância. Inclusive, sim, a gente não tem nem sabe exatamente o que a água tratada de determinadas regiões pode alterar o nosso organismo. A gente não percebe que a água de determinadas regiões tem outro sabor? Então, até a água tratada, dependendo da quantidade da substância que ela vem tratada, pode ter o poder de alguma maneira alterar o nosso organismo, é que nós não temos ciência. Sim. Então, não tem essa de, eu não tenho que valorizar tudo que você fala, tem que ser valorizado.
Sim, até fruta, né? Fruta é bom, tal. Mas o meu tio, ele não podia ter comido tanta fruta, porque era fruta no café da manhã, várias frutas, né? E ele não podia o potássio. E a gente precisa do potássio. O coração dele inchou, excesso de potássio. E assim, comia fruta porque fruta faz bem, né? Mas ele exagerava também. Não, acho que não podia, por causa Ah, do entendi, potássio. Não entendi. controlava o sangue, né? Uhum. O potássio, entendeu? E É, aí, pode falar, Pedro. desculpa, Carlos. Não, só lembrei do meu tratamento, né? Que o doutor recomenda lá sempre procurar comer, escolher uma fruta, né? Uma fruta do dia ali e comer. Então, se come segunda, come banana, terça, maçã, não misturar tanto assim que as frutas juntas ali, salada de fruta é algo que não é tão saudável quanto se imagina. E eu me lembro de há pouco tempo também ter visto o caso aí parecido com que esse, né, que a Gisele estava narrando, de uma menina que tomava muito chá verde, né, banchá, tomava em excesso também, e que não é legal, né? Ou seja, nada em excesso é muito recomendável. Só água mesmo. Demais afoga também, tem que ter cuidado, né? Tudo tem o seu. Mas voltando aqui, então, quando Jesus coloca para a gente essa questão de uma outra dimensão espiritual e que a gente poderia ter acesso, a gente vai tendo aqui. E eu achei interessante o que o Alan fala aqui, né? Que o budismo vem de Buda, o cristianismo do Cristo e o catolicismo vem dos concílios, né? Então, ele faz uma distinção entre o cristianismo e as religiões cristãs, né? Que severas são bifurcações. E o espiritismo? O espiritismo vem através dos ensinamentos dos espíritos, né? Ou seja, uma doutrina revelada e que vai tentar nos levar ao conhecimento através da lógica, da razão e da observação. E olha que interessante, lembra que eu falei no início? Se você pegou os princípios da doutrina, se você tem essa base dos princípios, e eu perguntar para um de vocês, você acha que tal coisa é certo ou errado? Você já sabe, porque você vai seguir esse princípio. Então, a própria razão, ela vai dizer para a gente, muitas vezes, se aquela nossa pensamento, a nossa atitude, ela está certa ou não. Né? E eu não preciso procurar tudo lá, porque a própria razão, ela vai dizer. Por isso que, muitas vezes, quando você vai ler o livro dos Espíritos e outras coisas, e você vê a resposta, você fala, puxa, eu já sabia. Né? Você não tem essa sensação, às vezes? Você fala, mas isso aqui eu já sabia. Era isso mesmo que eu pensava. É porque você está seguindo por essa linha aí, muitas vezes. Alguém aqui já conseguiu dar uma folheada bacana no livro dos Espíritos ou não? Já? Pergunta Já bem lemos o óbvia. livro todo. Todo mundo já... Quando eu conheci a doutrina, eu debulhei no livro dos Espíritos, uma pergunta atrás da outra, cada pergunta era uma cortina que abria. E depois o Evangelho. Mas o livro dos Espíritos é impactante. O Evangelho já menos, eu considero menos. Porque, de alguma maneira, a gente já sabia um pouco sobre o Evangelho, né? Eu gosto muito da Gênese também. Acho a Gênese fantástica. Acho que ela também é muito... Todos eles, né? Os 5 livros são espetaculares. Vamos lá, vamos pegar esses fundamentos aqui da doutrina espírita e acho que cada um aqui agora merece que a gente reflita um pouquinho. Primeiro, existe um ser inteligente, supremo, perfeito, imutável, com todos os atributos em grau infinito. Causa primeira de tudo quanto há. A este grande arquiteto denominamos Deus. O que ele está tentando fazer aqui? Definir para a gente, mais ou menos, o que seria Deus. E é algo muito difícil, né, da gente ter essa definição do que é Deus. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem, né, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, e depois ele fala, você ainda não tem capacidade para entender aquilo que é Deus. E aqui ele está deixando muito claro, né? Então, esse ser, essa inteligência suprema, que não muda e que é essa causa primária de tudo. E aí ele vem descendo, ó.
tudo quanto há, denominamos criação. Todo mundo lembra da diferença de criação e criação, não lembra? Criado é aquilo que foi gerado, e criar é aquilo que eu crio galinha, eu crio cavalo, eu crio um filho, eu crio porco, né? No intuito de cuidar. Então, tudo quanto há, denominamos criação, a qual é constituída de duas hipóstases, ou duas substâncias, matéria, a material e a inteligente. Olha aqui, ó, aqui já começa a falar para a gente das coisas espirituais. Porque eu tenho uma substância material e tenho uma substância inteligente. Ele não está falando em espírito ainda, mas ele está falando já nessa dualidade, né, que a gente acredita, né, nessa dualidade. Deus é o criador dos seres materiais e imateriais, animados e inanimados, corpóreos e incorpóreos, todos oriundos das substâncias material e inteligente. Ou seja, Deus criou tudo. Então, eu tenho Deus, tudo tem a criação, e coloco Deus como quem gerou tudo isso. Você vê que as três definições aqui quase que se confundem, né? Mas a primeira fala, Deus é isso, a criação é isso, e Deus é o responsável por tudo isso. Tranquilo até aí? Alguém discorda desses fundamentos básicos aqui? Acho legal, Carlos, que eu não sei qual aula a gente viu, que Deus é incognoscível. Isso. O que é incognoscível? Que não se pode conhecer. Isso, porque aquilo que eu não... ele é tudo. Deus é tudo. Tudo é Deus. E olha que interessante, ó. E quando eu faço essa distinção aqui, então, para o espírita, Deus ele também é incognoscível, Deus é essa causa primária, Deus... E quando eu vou, por exemplo, lá no cristianismo, só para a gente poder tentar fazer uma diferenciação, como que é Deus se você for ali na esquina, no ponto do ônibus, e perguntar para uma senhora evangélica? O que ela vai dizer para você? Quem é Deus? Eu já não estou perguntando mais o que é Deus, eu estou perguntando quem é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso, aí ela vai jogar na Trindade. Trindade. Que mais que a gente vai ouvir quando eu pergunto quem é Deus? Deus do Javé? O Deus do Antigo Testamento? Isso, eu não tenho aquele Deus lá, aquele velho de barba branca, sentado, que a gente chama de um Deus antropomórfico. O que é antropomórfico? É um Deus com formas humanas. E de onde que se tirou isso? Porque o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é feito em imagem e semelhança de Deus, então Deus é um cara como eu. E que ficou velho, deixou a barba crescer, está sentado numa cadeira com um trono, né? Num trono, e falando, faz isso, faz aquilo, chove, para de chover, castiga aquele cara que ele pisou no tomate. Não é isso que Deus está fazendo? Né? Então, esse conceito, isso chama-se deísmo. É isso. Tá? Mito, teísmo, com T. Teísmo. Tá? Então, esse conceito de teísmo é o que se acredita e é aquele Deus que interfere o tempo todo na criação. Ele não tem mais nada para fazer, né, Carlos? Não tem mais nada. Ele nada não tem nada para fazer. Ele tá aqui escolhendo presidente, ele está aqui escolhendo o caminho que eu vou tomar. Ele tá catando pênalti. Catando pênalti para o meu time. Ele está aqui. Oi, Fabiano, boa noite. Boa noite, Fabiano. Carlos, boa noite. Quando a gente fala para alguma pessoa, sim, Deus nos criou e ele nos fez a imagem e semelhança dele. Mas como assim? Então, ele nos fez para nós amarmos, para nós termos justiça, caridade. É isso que ele quer que a gente faça. Porque é isso que ele faria se ele estivesse aqui. Então, mas
Mas ainda, por exemplo, quando eu vejo Deus, o Deus antropomórfico, um Deus com formas humanas, eu ponho, inclusive, defeitos humanos nesse Deus. Eu ponho, inclusive, ciúme no Deus, porque ele está ciúme do outro Deus. Se tem outro Deus, então meu Deus não é tão Deus assim, né? Então, ele tem ciúme, ele tem ira, ele fica bravo, né? É um Deus vingativo, é um Deus que eu peço para destruir meu inimigo, que é mais ou menos como se eu tenho 4 filhos. Então, imagina um filho meu chegando, mandando eu destruir o outro. Mas não tem sentido, porque eu sou pai de todos vocês, eu vou apartar a briga, eu não posso fazer algo para um em detrimento do outro. Então, não é isso que Deus, que eu peço para Deus. Então, quando você vê um Deus antropomórfico, aquele Deus que é proposto lá no cristianismo, e eu não estou dizendo que eles estão errados, é a forma deles verem a Deus. Então, eu tenho um Deus que se preocupa e interfere toda hora na criação. Quando você vem para isso que está colocado pelo Espiritismo, isso aqui já não chama mais teísmo, isso chama deísmo, com D de dado. O que o deísmo vai dizer para você se você for lá no Google? Ele vai dizer que o deísmo, ele vai dizer assim, é uma forma de ateísmo. E ele vai mais longe, ele vai dizer assim, é aquele Deus que criou o mundo e ele deixa que o mundo se resolva, porque ele vai criar leis naturais. Entendeu? Então, ele não vai interferir todo o tempo na criação. Aí você fala, não, mas também não é assim, pô. Eu acredito que ele não faz tudo, mas ele também não quer saber de nada. Entendeu? Então, aí a gente entra de novo num paradoxo. Então, o que o deísmo vai dizer para você? Olha, pode ser que a espiritualidade interfira. Pode ser que as energias interfiram, pode ser que as pessoas interfiram, pode ser que você tenha uma série de coisas que interfiram e que te ajudem. Você tem seu mentor espiritual, tem uma porção de coisas. Mas Deus, essa força, essa causa primária, ele já tem leis naturais. Então, se você subir num prédio e pular, o que vai acontecer? Lei da gravidade. Ninguém vai resolver o seu problema. Porque já existe uma lei para isso. Ele cria uma outra lei, lei de causa e efeito. Então, você vai responder por aquilo que você fez. Entendeu? Então, existem leis naturais que já estão aí. Ah, mas então Deus não está nem aí com a gente? Tá, porque aí tem espiritualidade, tem tudo mais. Mas ele não fica o tempo todo interferindo. É clara a diferença entre uma coisa e outra? Entendeu? Eu só colocaria, né, Carlos, também uma outra maneira de pensar, né, a questão da imagem e semelhança, né, de Deus conosco é pensar da nossa essência. Né? Quando a gente olha a essência nossa como espírito, né, e a fagulha, né, divina que a gente habita, que habita em nós, né? Então essa seria talvez uma melhor aproximação dessa imagem e semelhança de Deus. Então, trocando em miúdos, se eu sou, na minha essência, um espírito, então Deus ele poderia ser algo que me remetesse a isso. Né? Ainda seria pouco, né? Ainda seria pouco. Porque Deus, como um espírito, ainda está pequeno, né? Mas, sim, de qualquer forma, talvez eu seja uma centelha, né? Um pedacinho disso, né? Diante de algo extremamente grande, né? E pensar também que assim... eu até peguei aqui, né, A Oração Pode Mudar a Sua Vida, do José Lázaro Boberg. Logo no início do livro, ele coloca essa questão, né? Antes de você orar, né, primeiro você precisa me dizer o que é Deus para você, né? E aí ele vai falando, né, que isso nunca vai ser uma unanimidade. E depois, na conclusão, ele vai colocar que Deus é do tamanho da evolução espiritual de cada um, né? A forma como a gente vai compreender.
Só essa deixa aí, depois, se alguém quiser, a gente deixa o número, deixa o nome do livro no grupo, que é muito bom, é um livro muito bom. Beleza. Eu acho que uma outra característica também, né, Carlos, é a questão da racionalidade, né? Deus é um ser inteligente. Isso eu acho que é outro ponto que a gente tem que eu entendo que seria a semelhança também. Sim. E essa inteligência absurda, né? Essa inteligência muito grande, né? Uma inteligência Sim. absurda e que daria diretriz para tudo, né? Que daria essa... A criação é regida por leis divinas ou naturais, que são as leis da matéria e do espírito, aquilo que a gente falou. Então, ele já criou essas leis, né? E nós estamos submetidos a essas leis. E aí a coisa vai mais longe do que a gente imagina. Lembra que a gente estava falando no início sobre medicina, sobre uma porção de coisas que acontecem na nossa vida? E tudo isso está muito submetido a essas leis, né? Aquilo que eu faço com a minha mente, aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu faço com as minhas atitudes. Então, tudo isso vai me levando a ter resultados, né? Então, essas leis, elas são muito mais do que a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo. Elas são leis que nos regem mesmo, né? E que fazem com que a gente viva mais próximo, né, dele ou mais distante dele, né? E muitas vezes a gente acha que está muito próximo e ainda está muito distante, né? Porque a gente às vezes está indo por caminhos que não são os caminhos que vão realmente nos levar à evolução, né? A gente às vezes... Existe o determinismo da evolução regendo o ser inteligente em direção à perfeição. Esse é o estado da felicidade absoluta, harmonia total, a serenidade infinita, o reino de Deus. Então, vamos por partes aqui, ó. O determinismo da evolução regendo o ser inteligente em direção à perfeição. O que significa isso? Que a progressão, ela tarda, mas não falha, né? Você sempre vai estar progredindo. Né? Mesmo Então, que não queira. mesmo que você não queira. Então, a gente está fadado a evoluir, né? Não tem para onde correr. Isso pode demorar mais ou pode demorar menos. Depende aí do meu esforço, né? Isso aí. Haja roda de Sansara. Pois é. Né? Tem que fazer força para sair dela, né? Para sair desse círculo aí, né? Das reencarnações e poder... Eu lembrei do Pedro outro dia que falou: matemática não é ainda meu forte para isso. Tem que esperar a próxima encarnação. O Pedro que falou ou foi você que falou? O Pedro? O Pedro. Ah, o Pedro. E eu parafraseei a frase dele. Sim. E aí você vê que essa perfeição é o estado de felicidade absoluta, harmonia total, a serenidade infinita, o reino de Deus. Isso aqui a gente não consegue nem imaginar, né? O que seria isso, né? A gente fala, mas é muito difícil a gente poder imaginar esse estado de felicidade absoluta, essa serenidade infinita, né? Ou seja, a evolução ela vai nos levar a isso. Talvez um retorno a esse ser, né? A essa inteligência infinita, a Deus, de uma certa forma. Talvez nós sejamos... A gente sai de Deus, vem, passa por todo um trajeto de evolução e volta para ele, né? Talvez isso seria esse estado aqui de plena felicidade, de serenidade e tudo mais, né? A gente volta para os braços do pai, né? Igual a filho pródigo. Só que uma coisa, Maria, é importante. O que as religiões passam para a gente? Passam assim, olha, você vai voltar para os braços do pai se você for um bom rapaz.
se você for um bom garoto, se você for bonzinho, se você seguir as determinações da nossa doutrina. Mas quem fala em evolução? Ninguém. Mas até na própria parábola do retorno do filho, o filho errou pra caramba, gastou todo, e provocou, inclusive, ciúmes no filho que ficou ajudando o pai, trabalhando. O camarada recebeu a herança, foi para o mundão, fez tudo que tinha vontade, voltou e do pai recebeu com festa, um grande abraço. Eu acho que essa é a imagem de Deus. Então, essa parábola ela vai dizer isso, né? Esse que acolhe, né? Que está sempre de braços abertos ali para receber e tudo mais. Mas a doutrina espírita, o que ela vai dizer para a gente? Você vai retornar ao Pai depois de uma trajetória evolutiva. E não simplesmente por seguir regras, por fazer determinados rituais. Então, eu não estou dizendo também que o cara que segue as regras e faz o ritual está errado. Eu estou tentando diferenciar aqui as coisas. Entendeu? Então, uma vai por esse caminho. Então, ele te mostra que você deve buscar a sua melhora, né? E não simplesmente você seguir algumas normas. Né? Não é isso que vai te levar. Então, está aí um diferencial grande também, né? Sobre aquilo que a gente pode pensar. Né? Então, por isso que a doutrina espírita ela te cobra muito mais, né? Nesse sentido. Pode falar, Marina. Você se aproximou aqui da câmera. Para colocar. Eu estou pensando assim, é porque cada um vai encontrar onde a pessoa entende, né? De repente a pessoa precisa de regras, tal, para ela entender que ela vai chegar no Pai cumprindo esses rituais aí, né? E no Espiritismo é reforma íntima, né? Então, até assim, porque cada um... desculpa, você vai ter vários níveis de entendimento. Eu não estou dizendo que um está na frente do outro, mas eu tenho vários tipos de entendimento. E aí, um entendimento. O budismo... vai ter aquele que vai falar assim, olha, você tem que tomar a Eucaristia para você poder... E bacana, e aquilo naquele momento é importante para ele, entendeu? Porque aquilo o conecta a Deus. O outro vai dizer, não precisa tomar a Eucaristia, mas toma um passe. Então tá bom, você toma um passe, aquilo te conecta a Deus. O outro vai falar, não, você tem que participar de uma roda aqui na Umbanda. Bacana, isso vai te conectar a Deus. Então, isso são formas dessa conexão, de eu sentir essa espiritualidade. Né? E não tem certo e errado. Mas é importante que, num determinado momento, a gente possa buscar também a nossa melhora e não ficar só preso à religião. Né? Talvez essa seja a grande diferenciação. Despertar, pessoal. É interessante quando você faz essa pergunta a Jesus, né? A Jesus. E o que Jesus nos legou, né? A parábola do bom samaritano. Então, Jesus ali, ele não vai falar para você, você precisa, né, dar 3 pulinhos, pular 3 ondas, de ano para ano você tem que pular 7 ondas, você tem que comer caroço de romã, você tem que ir num templo e ajoelhar, né? Enfim, ele vai dar o quê? Vai dar, no final das contas, né, o amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, dentro desse amor próximo com si mesmo, você tem ali toda essa doutrina que ele vai estar passando para a gente ali, principalmente na ocasião do Sermão do Monte, ali, que ele deixa bem claro, né? O que seria a nossa luta para evoluir, né? Então, tudo aquilo que ele vai falar do que era a tradição punir, não se punir mais. Não, é o perdão. Não é uma revolução na Terra, é uma revolução espiritual, é um compromisso com você mesmo. Eu acho muito bacana. Sempre, de todas as parábolas, a minha predileta é a do Bom Samaritano, porque justamente ela respondeu para mim, pelo menos, essas grandes dúvidas
que a gente tinha. O Pedro, É lógico que... Né? Não, por favor. Só uma coisa, é lógico que todos nós temos nossos símbolos, né? E um dia desses a gente estava... Eu ando de mountain bike por aí, às vezes a gente anda aí nos lugares, aí passa por uns lugares perigosos, né? E aí o pessoal, né, vamos passar rápido ali, que está perigoso. Eu falei, não, fica tranquilo que eu estou armado. E aí, quando a gente passou, o cara falou, mostra sua arma para nós. Eu mostrei uma Maria, né, que a mãe deu para mim quando eu caí a primeira vez. Ela falou, ó, vou deixar essa santinha aqui para te proteger agora. Aí eu mostrei pessoal aqui, os caras, pô... Mas são alguns símbolos que às vezes a gente precisa, né, de brincadeira ou até de verdade, para nos aproximar de Deus, como a gente não consegue ainda buscar essa referência, muitas vezes sem passar por alguns dos nossos sentidos, dos 5, né, pelo menos, comuns. Com certeza. E à medida que a gente vai... Você pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, o que ele mostra? Ele mostra um cara mais universalista. Ele não mostra um cara que está preocupado com aquele que é igual a ele. Eu não vou cuidar só daquele que pensa como eu, daquele que concorda comigo. Eu vou cuidar de um cara que eu não conheço, que está jogado aí. Então, é aquele amor que você joga e que você dispensa a todos. Não é isso que Jesus fala? Né? Na parábola do bom samaritano, né? É aquele amor incondicional. Eu estou fazendo algo por alguém que muitas vezes eu não vou nem ver mais. Então, você vê que coisa atual que é essa parábola, né? Que ela remete aqui, amor. E o Fabiano falou assim, Deus é espírito, então eu sou espírito. Ele não falou isso, eu que pus isso na boca dele. Mas eu poderia dizer também, Deus é amor. Então, eu também posso ser essa centelha, essa fagulha de amor. Né? Então, o que seria, né, esse contato com Deus? Né? Então, tudo isso tem muito a ver, né, com essas coisas aí. Oi, pode falar, Fabiano. E só completando um pouquinho do Pedro, né, é a regra da boa conduta, né, que Jesus deixou para a gente, né, a conduta moral, né. E é engraçado como, quando a gente aplica isso, reflete inclusive na nossa vida material, né, como a gente consegue um equilíbrio nessa vida presente já. Então, é realmente algo a se refletir, né? É muito interessante. De duas maneiras, Fabiano. Uma, porque muitas vezes, quando eu ajo com mais racionalidade, eu ajo com mais amor, eu construo com muito mais facilidade network. Isso. Entendeu? Então, um cara que é alguém mais altruísta, ele constrói uma rede de network muito maior, ele tem mais apoios, ele, quando está num determinado lugar, ele pensa no outro. Então, esse cara acaba sendo muito mais bem-vindo. Então, isso pode refletir, inclusive, na sua vida material. Isso. Né? Você encontra, exatamente, você encontra um equilíbrio com você, não... como é que não cria conflito, né? Às vezes com você mesmo, por conta dessas atitudes que você tem. E acaba, muitas vezes, se contentando mais também com aquilo que tem e sendo mais grato. Sim. Né? Porque, às vezes, a gente também sofre não pela falta, mas sofre não pela falta do básico, mas pela falta daquilo que a gente acha que seria importante. E tem uma frasezinha que eu achei fantástica esses dias, que fala assim, nada é suficiente para quem não considera suficiente o suficiente. Né? Parece que trava a língua, mas é verdade. Então, muitas vezes eu não me contento com aquilo que é suficiente para mim. Então, você vê como é que, quando a gente vai adquirindo esse conceito, vai despertando nesse sentido, a gente também começa a ficar mais em paz, né, com uma porção de coisas. Sim. No estado de felicidade absoluta, o ser desfruta de amplo conhecimento de todas as leis materiais e de relação, e com elas convive passando a participar como criador. Será que isso que ele está falando aqui não tem a ver com aquele
aquele estado de iluminação lá do Buda? Será que quando ele está dizendo isso para mim, ele não está dizendo que o ser que é iluminado, ele desfruta de amplo conhecimento das leis materiais e convive e participa como criador? Será que não é isso que o Buda estava querendo dizer? Ah, isso que é iluminação? Porque a gente sempre fica meio vago, né? Ah, o Buda encontrou a iluminação. Aí vem outro e fala, não, a iluminação é consciência desperta. Mas o que é isso? Né? Será que não tem um pouco a ver com isso? Né? Ele passou a entender de uma outra forma, né? E passou a ter um estado de felicidade absoluta que não depende mais das coisas externas, mas que está muito mais ligado ao seu interior. Aliás, a felicidade é isso, né? Ela tem muito mais a ver com o interior do que com o exterior. O ser inteligente tem várias experiências junto à matéria, pois o mundo sensível é a base do aprendizado intelectual. O que ele está dizendo aqui para a gente? Do que ele está falando? Trocando em miúdos. Ô, Carlos, as várias encarnações que a gente vem aqui para aprender, né? Para somar conhecimentos. As várias experiências que a gente vai ter. O mundo sensível é a base do aprendizado intelectual. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu falei, poxa, então quer dizer que quando eu estou lá no mundo espiritual, é mais difícil para aprender as coisas, e aqui eu consigo aprender melhor. Será que é isso que ele está querendo me dizer? Eu estou entendendo isso também, Carlos. Eu penso... Opa, desculpa. Não, pode falar, Pedro. Eu penso que mais ou menos o que acontece com a gente, né, nesses momentos de desencarne, a gente vai se unir com as frequências que a gente vibra, né? E a gente tem como exemplo, né, essas descrições das colônias espirituais que a gente teve, principalmente informação através do Chico. E, então, o que parece ser, quando eu estou na colônia, eu tenho eu tenho o aprendizado, mas eu vivo em contato com os bons. Eu não tenho os conflitos, né? E eu preciso participar da encarnação, onde eu vou ter um contato com diversas frequências. A legislação política parece que está tudo. Foi até bom que choveu, né? Que parece que o ar está carregado, né? Tá estranho. Então, Pedro, mas lá no plano espiritual, na colônia, também não tem espírito. Porque se eu sou um espírito ainda que tem muito a aprender, ainda não sou um espírito evoluído, quando eu estou desencarnado, eu também não convivo com espíritos iguais a mim? Então, mas assim, eu digo na situação, quando eu estou quando eu desencarnei, estou lá perdido, lá, tudo, eu vou estar convivendo com os espíritos que estão ali na mesma frequência, né? A gente fala que o inferno é o estado de espírito, ou o céu é o estado de espírito, correto? Então, me baseando, por exemplo, em nosso lar, quando André Luiz desencarna e não tem a informação e fica naquela situação confusa, ele vai ter ali o contato com a frequência que ele está habitando. A partir do momento que ele começa a tirar esse peso do seu coração, a buscar a iluminação através da oração, através de pedir a Jesus o auxílio, ele é levado para uma colônia que, tudo bem, pode ter gente, tem outras pessoas ali que vão estar no mesmo estado que ele, mas eu penso que já num estado mais resignado, não num estado assim, geral de conflito como o que a gente vive aqui entre os encarnados.
É opinião minha. Tá. Fabiano? Vocês já ouviram falar na teoria da restrição? Não. Eu entendo que o nosso encarne é a teoria da restrição, né? Assim, quando você reencarna, você está na matéria, a matéria te impõe restrições que acabam se tornando como provas para que você consiga vencer essas restrições. Então, você é submetido em algumas restrições num ambiente controlado para que você consiga vencer, né, aquelas suas imperfeições de forma mais fácil. Quando a gente está no plano espiritual, a nossa liberdade, nosso grau de liberdade é muito maior, né? Então, E as acaba ficando mais difícil. E as necessidades são menores. Isso, aí você tem um grau de liberdade muito maior, então é mais difícil de você conseguir se avaliar em certas variáveis que você precisa evoluir dentro das suas virtudes, né, e da sua moral. Trocando em miúdos, quando eu estou lá no plano espiritual, eu não preciso pagar boleto, eu não preciso procurar emprego, eu não preciso ir no supermercado, eu não preciso pagar a fatura do cartão, eu não preciso lutar pela promoção. E aí é como se eu estivesse estudando a teoria. E quando eu estou aqui, é como se eu estivesse na prática. E quando eu saio e tenho que resolver uma porção de coisas, o trânsito, o boleto, o pepino que eu tenho lá no meu trabalho. Então, essas coisas me põem à prova e fazem com que eu utilize aquilo que eu estaria aprendendo, como resignação, tolerância, paciência, orgulho. Será que é mais ou menos por aí que você está querendo chegar? Exatamente isso aí. Por exemplo, a fome, né? É algo que você não tem no plano espiritual. Tempo, envelhecer, né? A passagem e a contagem do tempo é algo que você não tem no plano espiritual. Então, são condições que você é submetido aqui, que faz parte do seu aprendizado para a sua evolução. Você tem que aprender a lidar com essas coisas, né? No entanto, que um outro ponto que eu entendo que para o benefício da evolução do ser é o esquecimento inicial, né? Você zera ele para dar a chance dele conseguir, através do seu íntimo, né, do seu verdadeiro eu, demonstrar e evoluir dentro daquela prova que ele precisa passar, dentro daquela restrição que é a encarnação dele atual. Dá uma reiniciada para chegar mais tranquilo, né? Porque senão você imagina, se você tem as lembranças da vida anterior, você não inicia do zero, né? Você já tem algo anterior. Então, vamos ser justos, né? Se a gente desconsiderar o conhecimento anterior, como é que ele iria se portar em certas situações? Isso é o seu eu de verdade, né? O seu íntimo atuando, o seu espírito atuando de verdade. Então, isso também faz parte da encarnação. Além de outras restrições, né? Por exemplo, uma restrição física, né? Você reencarna com uma restrição física. Existe a restrição moral. Então, muitas vezes você vai reencarnar com alguém que foi seu inimigo. Então, existe uma relação, né, de inimizade ali e de novo, né, a lembrança da vida anterior, ela vem para te auxiliar para que você consiga vencer essa prova. Mas aquilo é uma restrição. Imagina eu ocupava um cargo alto numa outra vida, chego aqui, eu já venho com toda aquela, né, achando que eu sou alguém já importante. Então isso já é ruim, né, para esse começo. Desde bebê, né? Desde bebê. Eu sou chefe aqui do negócio. Então, é complicado isso aí, né? Eu fui casado com a fulana, eu fui pai do cicrano, então eu já venho olhando de se liga aí, cara, eu fui teu pai, o que você está pensando? Então, assim, você já parte de coisas que vão te amarrar,
né? Porque não seria um reiniciar, um reinício, seria uma continuação. E aí eu vou continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas, com os mesmos vícios, com os mesmos... então, é uma chance da gente reinventar, né? E fazer a coisa diferente. Então, é muito inteligente isso. Né? Por isso que a fonte é a inteligência suprema, né? E aí, lembrando, né, que no desencarne existe o retorno da lembrança, né? Então, você consegue avaliar a sua postura dentro dessa vida material, né, restritiva, e o quanto você conseguiu evoluir dentro do degrau ali, moral. Tem uma Então, aí vem a reflexão. Disso, né? Exatamente. Aí você volta para fazer a avaliação. Existe um intercâmbio constante entre o mundo físico e o mundo espiritual que se manifesta através dos fenômenos espirituais. Isso também é uma outra coisa que é muito rechaçada pelas outras religiões, mas que, ao mesmo tempo que se rechaça muito isso, se aceita isso, mas com outro nome. Então, por exemplo, quando eu falo que os espíritos me auxiliam, e eu chamo isso de mediunidade, então isso no meio espírita é muito comum. Mas quando eu vou num outro meio e falo que o espírito me ajuda, já não pode, isso é o capeta que está te ajudando. Ou é Deus. Se for para mim, para minha turma, é Deus, se for para a sua turma, é o capeta. Mais ou menos assim, né, que funciona. Então, por que tem isso? Por que se pensa assim? Porque quando você vai nas outras religiões cristãs, só para a gente poder fazer a diferenciação dos fundamentos. Onde que é criado o espírito? No momento da concepção. Então, se o espírito é criado no momento da concepção, esse cara nasceu agora. E se depois disso, esse espírito, ou ele dorme, ou ele é julgado e já vai para o céu, para o inferno, então também não tem muito como eu ter intercâmbio com esse cara. Então, se eu tiver alguma intuição, ou ela é de Deus, ou é do diabo, porque eles que têm essa condição. Quando você vem aqui na doutrina espírita, ele vai te dizer, não, você vai ser intuído sempre pela espiritualidade. Nesse momento, junto com qualquer um de nós aqui, podem ficar tranquilos, eu não estou vendo nada além do que vocês estão vendo, mas tem espíritos ao nosso lado, que podem estar nos acompanhando, nos mentorando e nos ajudando em todos os momentos. Né? Então, isso é muito bacana. E explica muita coisa que em muitos casos, às vezes, não tem explicação. Né? E foge do milagre. Olha, naturalmente, alguém está te intuindo e fazendo isso. Você vê como é que você vai pontuando e vai vendo uma série de características da doutrina espírita? Eu só acrescentaria, Carlos, que assim, esse intercâmbio, né, com a espiritualidade, ela existe porque ela está aqui, no meio. Né? E ela pode te ajudar ou te atrapalhar, depende da sua sintonia, como da disse sua o Pedro sintonia, lá. exatamente. Então, por isso que a gente precisa policiar os nossos pensamentos, porque dependendo de como você estiver agindo moralmente, você vai atrair os espíritos que pensam da mesma forma. Então, você começa a criar ali um grupo, né, uma equipe que vai criar força e massa para você caminhar para esse pensamento que você tem, né? Então, por isso que essa é a importância do pensamento, né? Sim. De como eu ajo, aquilo que eu penso. A gente estava falando nisso em rede social, então aquilo que eu vejo em rede social, o que eu vejo, o filme que eu assisto, o livro que eu leio, as pessoas, os assuntos que eu converso, tudo isso vão fazer com que eu crie afinidades, né, no campo espiritual. É orar e vigiar. Isso. E tem também, né, aqueles espíritos que tentam te guiar e te avisar. Então, às vezes você é intuído, você sabe o que vai acontecer, mas você não muda a sua atitude e lá na frente vai lá e acontece. Não tem para onde fugir. Então, você está alerta, você escuta, mas se você não mudar o seu hábito, não mudar a sua atitude, você vai
cair lá na frente, e acaba caindo. Porque a gente vai buscando aquilo, né? Então, Sim. é aquilo com o qual eu me afinizo. Existe um corpo intermediário oriundo do mundo material, entre o ser inteligente e o corpo físico, denominado perispécie ou perispírito, que o acompanha em sua existência. Ele se eteriza na medida que o espírito evolui. Estamos falando aqui do perispírito, né? que é a nossa identidade, né? que é aquilo que vai nos levar e que guarda aí, né? Como se fosse o nosso arquivo. Né? Isso aqui é algo bem claro, acho que não resta muita dúvida. Né? E eu acho que ali também é a maneira, né, que a gente consegue entender, trazendo para a parte material, é a maneira que a gente tem para fazer a interface, né, entre a matéria e o espírito. Então, ele é algo intermediário ali que consegue fazer essa ligação. Né? E você vê que interessante, né? Nós temos o espírito, que seria uma centelha, o perispírito, que nos daria uma certa identidade. E olha que interessante, ó, à medida que você evolui, esse perispírito ele vai ficando mais etéreo, vai ficando menos denso. Então, agora eu estou imaginando aqui que vai chegar um dia que você não vai ter mais perispírito. Quando você não tiver mais perispírito, será que eu perco a minha identidade como espírito? Será que isso não seria o retorno, de repente, ao Pai, ao Criador? Não que você perca a identidade, você não vai perder a identidade. É claro que você vai ser reconhecido de outras formas através da energia, mas até isso vai mudar. Né? Então, a gente vai estar num momento de muito mais de energia mesmo, né? e sintonias bem diferentes. A coexistência entre os seres leva ao mundo das relações. Este é regido pelas leis divinas, que, nesse caso, são as leis morais. Olha a grande sacada. O Pedro estava falando naquela hora do mundo físico, né? Que do mundo material e do mundo espiritual. O grande objetivo dessa nossa existência aqui não são essas relações, que à medida que a gente se relaciona, é que a gente vai aprendendo. Então, o paciente da XCL não é alguém que serve para que ela possa se relacionar com as pessoas. O cliente do Pedro, o seu colega de trabalho, não são esses caras que estão relacionando com você, a tua família, e através deles é que você consegue buscar a tua evolução. Esses caras que muitas vezes a gente acha que são a nossa pedra no sapato. Esqueceu da família, então, né? Não, família principalmente, né? Principalmente. Porque o emprego a gente muda, né? Agora família não tem jeito, né? O negócio está ali amarrado, né? Então, assim, e a gente às vezes julga que isso é uma pedra no sapato, mas não é aquilo que vai fazer com que a gente possa. Então, essas relações que a gente tem o tempo todo, que talvez seja a grande sacada de você estar encarnado, porque você é obrigado a se relacionar. Você não consegue viver sozinho. Até consegue, mas fica muito sem graça também. Né? Não tem muito jeito para isso. Aí é que eu falo para você da restrição. É aquela restrição, se você nasceu naquela família. Então, igual você falou, o emprego eu mudo. A família, no caso da família, a família muda você. Então, e está chamando família de restrição ainda, né, Fabiano? Principalmente sogra, né, Fabiano? Aí... e aí, ó, e este é regido pelas leis divinas, que nesse caso são as leis morais. As virtudes são o conhecimento e a prática das leis morais. Moral para dentro, ética para fora. Tá? Moral para dentro, ética para fora. Eu moro num prédio e nesse prédio, se eu fizer barulho depois de um determinado horário, eu estou atrapalhando a vida do vizinho. Isso é ética. Tá? E moral, o que é? São aqueles princípios que me fazem, que norteiam a minha vida. A minha moral pode ser diferente da moral do Pedro, pode ser diferente da moral da Marina, pode ser diferente da moral da Maria. Cada um vai ter um conceito daquilo que é moral. Mas a ética não. A ética ela tem que ser comum
a todos nós. Porque elas são regras de convivência. Lembrando que uma coisa interfere na outra, certo? Uma coisa interfere na outra. O conhecimento, as virtudes e as imperfeições são a bagagem que o espírito carrega em sua existência, sempre no sentido de minimizar as imperfeições. O conhecimento, as virtudes e as imperfeições, ou seja, o bom e aquilo que também não é bom, são a bagagem que eu tenho para poder minimizar, né, as minhas imperfeições, para aprender. Então, aquilo que eu sou são isso, né? Então, eu tenho o meu conhecimento muito limitado, tenho as minhas virtudes, mas também tenho muitas imperfeições. Então, isso... então, quando eu olho para mim, eu falo, isso é aquilo que eu sou, e eu tenho que aceitar e tentar as mudanças. Mas quando eu olho principalmente para o outro, o Fabiano não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, ele é aquilo que é. E isso eu não posso mudar. Aquilo que eu não posso mudar, eu aceito. Quando eu fico tentando te mudar, aí a gente vai ter conflito. E lembrando que a gente nunca vai ter só virtudes, né? Sempre vamos ter as virtudes e as imperfeições. E vai acontecer que a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso. Tentar minimizar, sim, as imperfeições, mas ela não vai deixar de existir dentro de nós. E o conhecimento entra para a gente conhecer exatamente esses limites, né, que nós temos. Então, e saber como encontrar esse equilíbrio. E quanto mais eu vou evoluindo, mais as virtudes vão aumentando e vão diminuindo as imperfeições. Sim. Você pega um espírito como Jesus, por exemplo, ele já estava na outra ponta, né? Onde as virtudes vão estar em muito maior número. Eu vejo assim, né, Carlos, esse avanço da virtude, né, e o atrofiamento das perfeições, elas acontecem com a prática. Você começa a praticar mais virtudes e as imperfeições elas vão atrofiando. Não que você perde, elas estão lá. Se você começar a alimentar essas imperfeições, elas vão voltar. Então, elas começam a atrofiar, porque você não pratica aquilo. E você, quando começa a exaltar as suas virtudes, você começa a praticar as suas virtudes, você faz com que elas cresçam. Por isso que eu falo desse equilíbrio, para você ter, quando você tem conhecimento do que você é, o que você tem, né, em termos de virtudes, né, e de imperfeições, é você exaltar começar a trabalhar essas suas virtudes e deixar um pouquinho de lado essas imperfeições, porque elas vão começar a ser esquecidas, né? Então, eu não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, quando você pega um filho, uma criança, e o moleque vai mal na prova, você vira para o moleque e fala assim, você é burro. Você está colocando na cabeça dele que ele realmente não é inteligente. E aí ele acredita que isso é uma verdade. E ele vai assumir isso. Quando você fala para ele, olha, você não foi bem hoje, mas você é um cara inteligente, você é capaz. Desde que você se esforce, você vai conseguir passar por isso. Não é outra forma. Então, o que você fez? Você reforçou isso tudo nele para que ele busque o conhecimento. Ele é o mesmo. Só que a maneira como você está olhando. E para a gente aqui, as nossas virtudes e imperfeições também é muito ligadas, principalmente ao meio que eu vivo, né? O meio que eu vivo, as minhas crenças, as minhas ideias. Então, muitas vezes, eu estou num determinado meio e eu falo assim, eu não vou beber, eu não bebo bebida alcoólica. Então, as pessoas podem falar, bom, bacana, porque aqui ninguém bebe também, então tá normal. Mas se você está no meio de pessoas que bebem bastante, eles vão falar, poxa, você é careta, você é chato, você... Aí, o que você vai fazer? Para ser aceito pelo grupo, se você não tem um nível de maturidade legal, é perigoso fazer aquilo para ser aceito. Né? Então, você vê como que o meio ele influencia muito a gente. Principalmente quando nós não estamos maduros o suficientes. Né? Então, eu tive uma funcionária... Opa, desculpa, Gades. Pode falar, pode falar. Eu tive uma funcionária que foi até engraçado, né? Que
Uma vez eu fui falar uma instrução para ela e ela assim, faz aquela pergunta, né, meio boba, né? E aí você fala assim, não, minha querida, não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer isso aqui. Aí depois ela olhou para mim, deu uma risadinha, ela falou assim, esse minha querida, o senhor quis dizer sua anta, né? Não, é você que está pondo na minha É boca. você que está falando. Pois é, então, o meio que a gente convive, ele tem muito a ver com isso, né? Então, será que aquilo que para mim é virtude, para você também é? Entendeu? Não, Às vezes, não não necessariamente. necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente. Então, às vezes, E, e você e por pegou um isso, ponto, né, Carlos, que é interessante. Assim. E para mim entra essa parte do conhecimento. É saber se você está maduro ou não, né? Não adianta você querer entrar numa prova que você já sabe que você não está preparado para aquilo. Então, ao invés de você entrar, evite até que você tenha maturidade para enfrentar. Igual você falou, eu não bebo e eu não quero beber. Só que eu não tenho maturidade para frequentar um local onde as pessoas bebem. Então, não frequente. Até que eu esteja preparado. Vai chegar uma hora que eu vou estar tão seguro que eu vou poder frequentar um local desse que não vai fazer diferença para mim. Entendeu? E aí é que eu vejo que são as evoluções da sua virtude. Né? Quando você chega num ponto desse, você já deu um passo à frente naquela condição. é o autoconhecimento, né? Isso. É o autoconhecimento. À medida que você adquire esse autoconhecimento, agora sim, isso eu posso e isso eu não posso. E eu sou capaz já de resolver isso ou não sou capaz de resolver isso. Exato. E isso é interessante, eu saber do meu limite. Né? E isso é um sinal de maturidade. Né? Isso. Quem quer ler esse aqui para a gente? Porque eu vou ler do livro, professor, às vezes pode dar alguma coisa diferente, Tá tá? bom. Vou fechar aqui, peraí. Aceitação ou rejeição. Os fundamentos de uma religião ou de uma escola filosófica poderão ser aceitos ou rejeitados pelos homens. E neste ponto, nós, seres humanos, damos crédito à linha de pensamento filosófico ou religioso que melhor atende os nossos questionamentos metafísicos. A aceitação ou rejeição desses fundamentos tem inúmeras causas, desde a tradição, a cultura, a emoção, a persuasão, assim como a lógica e a razão. A tradição é uma aceitação passiva, que se origina no seio da família, na infância e continua na escola, levando assim o homem a pensar que sua admissão é algo natural. A revolta na adolescência ou mais tarde com o uso da razão pode fazer com que essa tradição seja quebrada. Outra forma de divulgação de uma doutrina é um diálogo onde o comunicador usa argumentos que a convencem pela razão ou pela emoção o seu interlocutor. O estado emocional fragilizado leva o indivíduo a aceitar uma nova realidade sem o devido questionamento, simplesmente buscando um bálsamo às suas angústias. Uma mudança radical na vida pode também fazer o indivíduo buscar novos paradigmas. Tá. Vamos tentar fazer um entendimento aqui. Então, o que me faz seguir uma determinada religião? Então, aqui ele está dizendo que a tradição é uma delas, né? Família, meio em que se vive e tudo mais. É óbvio que se vivêssemos num país estrangeiro, aí, né? Alemanha, sei lá, talvez nós não fôssemos espíritas. Né? Talvez não, com certeza nós não seríamos espíritas. A gente poderia estar pensando de outras formas. Mas será que a minha essência seria alterada? Imagina eu morando num país onde nunca se falou em espiritismo. Se eu tivesse nascido, por exemplo, lá no Iraque, eu ia ser muçulmano. E aí, será que a minha essência ia ser outra? Não sei.
eu poderia até não acreditar na comunicação com espíritos, mas será que lá dentro, a minha essência, a minha evolução moral, a minha evolução espiritual seria diferente daquilo que é? Perguntinha danada, né? Eu acredito que as evoluções elas não dão saltos, né? Então, assim, podia sim a sua essência modificar, mas de forma não de forma radical, né? Porque o meio influencia, de novo, né? Da mesma forma que a moral influencia a ética também influencia a sua moral. Então, é uma troca isso. Isso. Então, o meio ele vai ser influenciado, mas eu entendo que não radicalmente a sua essência vai mudar. Diga aí, Pedro. Não, como que era a tua teoria lá mesmo, das limitações ali? Restrições. Restrição. Das restrições, então, seria mais, mais um ingrediente aí nessa teoria. Isso. Mudava a crença, mudava costume, mudava a ética, mudava a moral. Mas será que espiritualmente, quando eu desencarnar, e se houvesse uma forma de ter uma avaliação para a evolução espiritual, será que a nota daqueles caras que estão lá seria maior ou menor que a minha? Por eles estarem lá. Então, eu acredito que lá, se eu chegar lá em Bagdá, por exemplo, vai ter gente que é muito mais evoluída que eu, espiritualmente, e muita gente que é menos evoluída do que eu, muita gente que é igual. Então, aquele meio que está ali, ele talvez seja aquilo que aquele cara vai entender, talvez aquilo que ele precisasse para o seu processo evolutivo. Né? Então, quando a gente pega uma religião que ela é sectária, na verdade, ela está querendo dizer, olha, aqueles caras estão todos lá para trás e é só a gente aqui que está bem. Né? Então, uma religião que não aceita as outras. Então, assim, lá em qualquer canto onde eu vá, essa moral, essa ética, o costume, ela define a minha religião, mas talvez ela não defina a minha essência, porque por lá eu também vou passar por uma série de provas que vão me fazer crescer. Inclusive, provavelmente, aquelas são as provas a qual você precisa passar para crescer, inclusive. Exatamente. E quem garante que na próxima vida eu não vou nascer lá? Ou já não nasci lá em outras vidas? Em outras vidas, exatamente. Afinal de contas, para a gente conseguir evoluir, a gente precisa de muitas encarnações, porque a gente precisa passar por muitas experiências. Muitas experiências. Né? Lembrando, inclusive, da nossa evolução até a chegada no mundo hominal. Né? Nós já fomos mineral, já fomos vegetal, já fomos animal, até chegar... Por quê? Porque a gente precisa de muitas experiências para compor o que nós somos. Não fica um negócio mais amplo quando a gente vê dessa maneira do que quando a gente fala, olha, se não for por Jesus, eu não consigo chegar ao Deus. Se eu não... Sabe? E isso não começa a parecer assim, muito, muito sectário. Né? O Alain, por exemplo, ele fazia uma provocação. Eu lembro de uma vez que ele fez uma provocação, ele falava assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí ele colocou uma pergunta, será? Entendeu? Então, assim, existem várias formas de chegar a Deus, né? E de chegar à evolução. Né? Então, depende muito daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente busca. Né? E, de novo, tem que pensar só nesse mim, o que é esse mim, né? Eu penso que Jesus está dizendo o que ele representa, né? Exatamente. É a moralidade. Essa é a coisa. Ali ele deu, de novo, diretrizes morais. Não quer dizer que outros não trouxeram essas diretrizes que também são aplicadas. Assim. Então, é a essência do que você tem. Exato. É a essência que você tem que tirar. E aí ele vai dizer para a gente que a gente pode passar por isso, ó, tradição, cultura, emoção, persuasão, assim como a lógica e a razão. Ele vai dizer para mim aqui que, às vezes, na adolescência, a gente fica meio revoltado e aí começa a quebrar, e pode ver que muitos, às vezes, fazem essa mudança, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, no momento da adolescência, no momento do questionamento. Né?
E que uma outra coisa que faz com que a gente mude, às vezes, os paradigmas é o estado emocional fragilizado. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Então, ele não está falando aqui de conversão ao espiritismo, ele está falando de busca ao sagrado, de busca por Deus, busca por si mesmo. Né? Então, às vezes, uma condição emocional fragilizada, ela vai fazer... Então, você vai ver muitas pessoas que, depois de uma EQM, foram buscar um pouco mais a espiritualidade. Pessoas que, depois de uma doença grave, foram buscar a espiritualidade. Né? Depois de perdas, foram buscar a espiritualidade. Então, isso tudo faz uma diferença. E aí a gente vai entender que, às vezes, essa perda era algo necessário para eu buscar esse caminho. Até a perda eu começo a ver de outra maneira. Em vez de eu maldizer aquilo que foi o motivo, eu vou bem dizer, né, o motivo. Porque, puxa, se não fosse aquilo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Então, muitas vezes, eu sou roubado porque eu preciso praticar o desapego. Muitas vezes, eu perco um ente querido porque eu preciso também praticar esse desapego com relação a pessoas. Muitas vezes, eu julgo que um grande amor foi embora. Então, tudo aquilo que muitas vezes eu julgo negativo é o que vai fazer com que eu busque a minha espiritualidade, que eu busque ser alguém melhor. Olha que doideira que é isso. Que são experiências que a gente só pode ter na carne. Né? Pelo menos dentro daquilo que a gente conhece. Que eu não conseguiria ter, talvez, essas experiências no mundo espiritual, até porque os conceitos são outros. Esse conceito de posse que a gente tem, né? Então, tudo isso muda. Né? Então, olha como a gente passa a ver isso de uma outra forma. Então, ele vai dizer, uma mudança radical na vida pode também fazer com que a gente busque novos paradigmas. E se eu perguntasse, é claro que eu não vou perguntar isso, porque seria muita indiscrição da minha parte, mas se eu perguntasse até para cada um de nós, o que me trouxe aqui ao curso de filosofia espírita e fez com que eu persistisse durante 2 anos e meio, dentro de pandemia, sexta-feira à noite, e tudo. Então, será que isso também não foi alguma coisa que me trouxe até aqui para eu buscar isso dentro de mim mesmo? E muitas vezes algo que não foi nem tão positivo. Então, são as reflexões que a gente vai tentando fazer aí, e muitas vezes aquilo que foi o tropeço acabou sendo bom. O tropeço me impulsionou a buscar um caminho diferente. Quem lê a conclusão para a gente? Eu leio. Vamos lá, conclusão. Os fundamentos da doutrina espírita poderão ser aceitos como verdadeiros ou não serem aceitos. Eles, porém, têm uma logicidade a qual lhe confere uma certeza inquestionável. Vários indícios científicos levam à sua corroboração. Indícios filosóficos através da razão e da lógica também induzem a sua veracidade. E, finalmente, sob o aspecto religioso, tomando como o maior líder espiritual Jesus Cristo, nenhum dos fundamentos da doutrina espírita contraria as palavras do Mestre. Eu estou lembrando aqui do marido da Maria. O marido da Maria, eu estava conversando com ele na colmeia, acho que foi quarta-feira, né, Maria? Anteontem, né? Foi, quarta-feira. E a Maria tá levando o moço lá, ele era um cético, e a Maria está levando ele a pulso lá, toda quarta-feira, lá na escola de aprendizes. E aí ele falou para mim assim, olha, eu estou aqui na 15ª aula, suponho que vocês tenham feito também o curso básico, né, Maria? Fizeram também ou não? Fizemos. Então, são 32 aulas. E ele falou assim, e ele foi falando pausadamente, ele falou assim, e durante todo esse tempo, eu imaginando, eu falei, o que ele vai falar? Todo esse tempo, em nenhum momento, eu ouvi alguma coisa. Eu falei, nossa, o que esse homem vai dizer? Eu ouvi alguma coisa que estivesse contra aquilo que eu pensava. Eu falei, puxa, né? Então, você vê que é interessante, porque por causa da lógica.
se você fala essa logicidade que tem a doutrina, não vai dizer, porque assim, é o contrário, né? Se você pega, por exemplo, muitos dogmas, muitas coisas que às vezes fogem até um pouquinho ao bom senso. Então, a doutrina espírita ela é muito, pelo menos para nós, né? Ela é muito lógica, ela é muito racional. Né? E isso tudo vai trazendo. Então, vai falar aqui em indícios científicos e filosóficos, principalmente, mas eu penso assim que é a razão. Então, o que me atrai muito à doutrina, não sei se é o caso de vocês, com certeza vai ser também, é essa logicidade, essa racionalidade, né? Que faz com que a gente fale, puxa, é mesmo, cara, isso que você está me falando não tem sentido. Quer ver uma questão espinhosíssima aqui, que eu estava conversando com o Mauro ontem? As pessoas viram para você e falam assim, olha que negócio, não vamos nem entrar nisso, que já acabou a nossa aula. Você é contra ou a favor do aborto? Eu falo, eu sou contra. Uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, ele é claro que é contra a qualquer atentado com relação à vida. Agora, com relação às pessoas que vão fazer esse aborto, eu não posso condená-las, porque cada um tem a sua razão, tem a sua lógica e tem os seus princípios. Então, eu, pelo meu princípio, eu não posso te obrigar a fazer aquilo que eu quero. Então, eu entendo que você tem que resolver a sua vida. Se depender de mim, eu posso dizer para você que eu sou contra ou a favor. Mas antes disso, eu tenho que perguntar o que eu posso fazer para te ajudar. O que te levou a essa condição? Então, o papel da religião, muitas vezes, não é condenar ou absolver, mas é evitar que você chegue a essa condição. Por que essa menina foi buscar esse aborto? O que eu posso fazer como religião para te ajudar nesse momento? Para que isso tenha o melhor dos desenlaces. Se a gente só fica no julgamento, isso não é papel de religião. Isso é papel do gentio. Né? A religião é amor. Né? Então, se você está passando por esse momento, e isso te levou a essa situação, a religião está aqui para te ajudar a resolver isso através do amor. E ponderar algumas outras coisas, né, Carlos? Por exemplo, a lei da ação e reação. Então, se você vai tomar uma decisão agora, mas essa decisão ela tem resultados futuros, consequências. Isso. Então, pense também nisso, porque isso faz parte, né, da natureza nossa. Não diria nem que é da religião, isso faz parte da nossa natureza. Exato. Entendeu? Tá aí, então, vai acontecer. Aí então, vai acontecer. E o que a gente vê muito na sociedade? Julgamentos, e após o julgamento, vira-se as costas. Entendeu? Então, eu penso assim que o papel da religião não é só de julgar, é de auxiliar, é de orientar, é de prevenir. De formar, né? De formar. Isso, para que aquela situação não tenha que ocorrer lá na frente. Né? Senão fica muito fácil, entendeu? Eu falo assim, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra o divórcio, eu sou contra... Tá, mas o que você está fazendo para que não se chegue a isso? Entendeu? Então, a religião, ela forma a pessoa, ela orienta a pessoa, né? Inclusive sobre isso que você falou, causa e efeito e tudo mais, para que a gente não tenha que passar lá na frente por problemas que vão complicar a nossa questão kármica. Né? Que lá na frente aquilo vai ser cobrado de mim. Né? Então, você entende que a doutrina espírita ela te dá essa visão ampla, né? Para que você não seja não olhe simplesmente aquele ponto. Eu citei um exemplo aqui, mas eu poderia citar 1000 causas. Extremamente 1000 casos extremamente atuais. Então, assim, é a gente olhar as coisas de maneira mais ampla e não simplesmente naquele pontinho ali, né? E fixar a atenção. Não sei se vocês concordam. E só relembrando, né, das aulas anteriores aí, a doutrina espírita ela é formada de ciência, filosofia e, por último, religião. Né? Então, essas duas primeiras partes elas podem ser aplicadas em qualquer religião. Aliás, era essa a ideia, né, a princípio. Sim. Então, que a gente até falou sobre isso na última aula, né? Que se ela ficasse dentro da ciência e da filosofia, ela poderia estar em qualquer canto.
No entanto, que é engraçado isso, né? Aonde o espiritismo se tornou forte religião foi no Brasil. Se você for na França, na Europa como um todo, né? Nos Estados Unidos, ela virou ciência e filosofia. Assim. Para que a gente possa ter Difícil. uma vida melhor. E é difícil você... Agora é um pouco mais fácil, que o pessoal começou a levar um pouco mais o espiritismo para esses países. Mas até um tempo atrás, dificilmente você ia encontrar uma casa espírita fora do Brasil. E a ideia é isso mesmo, né? Que a gente possa fazer com que esse lado moral, o lado filosófico do espiritismo possa crescer para que a gente possa melhorar também. Sim. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Tá aprendendo com Melo, hein? Você viu? Não, eu sou o único cara pontual aqui dessa turma. O único que... Posso fazer. Beleza, Pedro. Hoje, como não estou nas vibrações, né, Maria? A gente pode fazer por aqui mesmo, né? Bom, vamos então agradecendo mais uma vez ao Pai, a espiritualidade que sempre está aqui nos guiando, nos acompanhando nessa aula, nos intuindo, nos auxiliando, enfim, aprender a cada dia mais, entender a cada dia mais o nosso caminho evolutivo. Pedimos também e fazemos uma nova corrente de vibração e de paz para que possamos, nesse fim de semana, que temos certeza que será bastante tenso para o nosso país, né? Cada um respeitar o seu próximo, buscar suas alternativas, sempre buscando com base em conhecimentos, mas sempre respeitando e respeitando muito o seu próximo, porque nada vale a história que construímos com as pessoas, sejam amigos, sejam familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, nada vale essa amizade que construímos, que vivemos junto, e que o amor possa sempre nos controlar e guiar. Como diria Carlos Drummond de Andrade, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Que assim seja. Um ótimo fim de semana. Obrigadão, Carlos, nosso professor aí. Beleza, gente. Bom final de semana a todos. Final de semana, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Deus nos abençoe.